E o tema de hoje que nos foi sugerido pela casa, as curas de Jesus. E conversando com o Emmanuel, eu disse, é perfeito esse tema, até pelo que a gente está vivenciando, retomando cada um as suas atividades, retomando as atividades da casa. E se a gente for enumerar as questões bíblicas que tem nesse tema, as curas de Jesus, a gente vai se lembrar de várias. E aí a gente vai dizer o que vem na mente de vocês na Bíblia, quais são as curas que estão lá. A minha palestra, eu gosto de conversar, eu gosto que vocês participem, até para não dormir. É tarde, um friozinho gostoso. Então vamos lá, o que vem para vocês as curas de Jesus. Todo mundo aqui conhece a Bíblia, né? Então tem alguma passagem da Bíblia, o que vem a ser? Qual a cura que vem na mente de vocês? A gente não vai conseguir trabalhar todas elas só com 1 hora de palestra. Mas me digam, o que vem para vocês quando vem a palavra cura de Jesus? Como? O leproso, ótimo. Qual? O cego de Jericó, muito bem. Outra? Não. O paralítico. Olha, o pessoal aqui está. E é justamente, veja como é que é a intuição da espiritualidade que aqui está. São esses dois que a gente vai trabalhar na tarde de hoje. O paralítico e o cego de Jericó. O leproso é uma passagem maravilhosa. A gente tem também da mulher que sangrava. Vocês lembram dessa passagem? Então são vários momentos que a gente vê no decorrer da Bíblia toda uma transformação que Jesus vai fazendo, não só da forma física, mas também ele veio trazer para a gente o quê? A cura da alma, a cura do espírito. E é isso que a gente vai conversar na tarde de hoje, porque a gente tem para apresentar para vocês. E aí a gente começa o que está lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 23. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando em sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstia no meio do povo. É justamente esse conceito que eu estava falando para vocês. Jesus sempre esteve no meio do povo. Ele nunca se colocou acima, que tivéssemos que olhar para ele com reverência. Ele sempre se mostrou próximo a nós, né? Então ele veio trazer toda essa mudança de curar as nossas enfermidades, as nossas moléstias. E aí a gente começa, e o que a gente vai abordar nessa tarde é de uma forma diferente, não de estarmos falando quais são e quais foram, que a gente já tem conhecimento do que está lá na Bíblia, mas a gente vai trazer nesse olhar que é bem diferente. A gente vai analisar essa postura terapêutica que Jesus veio trazer há mais de 2000 anos, né? Então a gente vai analisar essa postura terapêutica do Cristo e vamos ver que dentro desse material que está lá dentro do Evangelho, e o Evangelho segundo o Espiritismo vem trazer com muita clareza toda a parte não só das curas, mas um aprofundamento maior para o entendimento, para o nosso espírito, não só para o nosso corpo. A gente vai começando a compreender que quando ele fala para a gente de curar a alma, é uma questão muito mais profunda, para que a gente saia da visão materialista de achar que precisamos curar só o nosso corpo, porque a princípio é ele que nos traz a dor, mas quando a gente começa a aprofundar no estudo do Cristo, a gente vai vendo que curar a alma é muito mais glorioso, traz muito mais recursos para a gente visualizar o nosso crescimento moral. E no tempos que estamos vivendo, é esse o convite que não só as casas espíritas fazem, mas nós, conosco mesmo, de buscarmos o quê? Esse nosso papel de sermos co-criador e autocurativo. Vocês já escutaram essa expressão co-criador? Para vocês é uma palavra familiar, co-criar? Porque veja, quando Jesus disse lá, vós sois deuses, ele não disse, vocês serão, ele já disse que nós somos esses deuses. Então, como deuses, nós temos
temos essa capacidade de co-criar. Então, o convite dessa tarde, quando vocês saíram dos seus lares e fizeram a escolha de estar aqui na tarde de hoje, vocês estão co-criando uma nova realidade para a vida de vocês. Vocês estão assumindo a escolha de curar a alma de vocês. E através dela, vocês vai trazer a transformação no corpo. E aí a gente vai começar com o cego de Jericó. E aí a gente quis trazer para que aqueles que não lembram como é essa passagem, a gente vai ler. E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. Guarda essa palavra. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, tornou mais a cada vez: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu veja. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Por que eu quis deixar esses pontos de vermelho? Porque a gente vai justamente trabalhar esses pontos da forma terapêutica, como eu falei para vocês. Porque aí tem várias passagens que a gente traz para a nossa vida atual. E a gente começa a compreender por que a Bíblia tem tantas parábolas. Porque o ensinamento foi feito dessa maneira. E aí a gente começa... Disse que chamasse. Deixa eu passar para tomando a postura. Disse que o chamasse. Quando a gente chama uma pessoa, o que a gente está fazendo para essa pessoa? Chama fulano, chama Maria aí. Como? Convidando. Mas quando a gente faz... Como é teu nome? Júnior. Quando eu digo assim, chama Júnior, vem Júnior. O que eu estou propondo para que o Júnior faça? O que o Júnior tem que fazer se eu digo, vem Júnior? Ele tem que fazer o quê? Ele tem que fazer uma ação de vir até mim. Então ele tem que sair da zona de conforto da cadeira dele, que está bem sentado, se levantar e vir até a mim. Então percebe que Jesus sabia que ele era cego. Jesus está no meio de uma multidão, várias pessoas imprensando Jesus, querendo estar perto dele. Ele vê, ele sabe que Bartimeu é cego. E o que ele diz para ele? Vem até a mim. Qual é o convite que Jesus está fazendo para Bartimeu? Ele tem que passar pelos desafios de estar diante da multidão para vir até ele. E aí eu pergunto para vocês, será que nós estamos indo até o Cristo? Será que nós estamos saindo da nossa zona de conforto e indo até Ele? Ou a gente quer ficar sentado na cadeira dizendo, vem Cristo, Senhor, porque eu sofro, Senhor, porque eu sinto essa dor, Senhor, porque meu esposo me trata dessa forma, minha filha me faz isso, a minha sogra me humilha. A gente só fica na nossa zona de conforto a clamar. Ele estava clamando. Veja que ele gritou. O pessoal mandava que ele ficasse calado, né? Para baixo. E ele mesmo assim aumentava cada vez mais. Então quando o Cristo diz para ele, disse que o chamasse, o Cristo não se condoeu, nem disse, bichinho, ele é cego, fica aí, viu? Eu vou até você. Não. Ele quis ver se Bartimeu tinha ação, a atitude de sair, volto a dizer, da zona de conforto e ir até ele. Qual era a proposta de Bartimeu? Bartimeu queria a mudança, e aí a gente vai ver, veja, interessante a postura do mestre, que pede para que o cego levante-se
verdade é com ele, que se encontra no meio da multidão. Aquilo que a gente está falando. E a outra parte, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Então veja, qual foi a surpresa de Bartimeu em saber, e a pessoa dizer, ele tem bom ânimo, está te chamando. No meio da multidão, ele focou em você. Então veja, por mais desafios que cada um de nós estejamos passando, o Cristo nos conhece. Ele sabe qual é o desafio de cada um. E Ele está esperando o momento certo para que nós saímos dessa zona de conforto e tomamos a ação, a atitude de saber buscar. Como vocês estão fazendo na tarde de hoje, ao ter vindo na casa Regeneração. E aí ele diz, Bartimeu esqueceu de suas ilusórias limitações. Qual é a limitação de Bartimeu? Ser cego. Esse era o maior desafio. Mas aí a gente aprofunda mais, porque isso é o que a gente está vendo. A parte física, a parte que a gente pode ver e compreender. Mas aí aqui a gente trouxe esse andar terapêutico, esse olhar, para trazer o quê? Que é a observação para que ele vive a vida semelhante a um mendigo. Quer dizer, ele estava ali como um mendigo, esperando sempre as migalhas das pessoas, mas quando Jesus diz para ele, vem, ele deixou toda essa condição de mendigo. Ele não ficou, não Jesus, eu não posso ir não, eu sou cego, vem até a mim. Não, ele de pronto, ele vai até Jesus. E qual o momento que ele faz? Mostrando a atitude de seguir, ele joga a capa. Então o que é o jogar a capa? É ele se deixar transparecer, é ele dizer, eu estou deixando para trás toda a minha ilusão da matéria, eu estou deixando para trás tudo aquilo que me limita, porque eu cansei de mendigar pelas pessoas. E aí ele diz mais, ele estava sempre considerando a atenção, as considerações e valor pessoal, sem conhecer a possibilidade de enfrentar a multidão de seus desafios pessoais, com otimismo e confiança na vida. Então veja, ele já estava escutando Jesus pregando. Então as palavras do Cristo foi tocando a alma de Bartimeu. Então naquele momento que disse, ele te chama, ele disse, eu vou. Então quando nós deixamos ser tocados pelas palavras do Cristo, quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo e a gente abre a nossa mente e o nosso coração para escutar, não só da maneira de questionar o que está ali, mas de escutar, de sentir as palavras, nesse aprofundamento terapêutico, não vendo só a parte das parábolas, aprofundando mais o conceito. E aí chega quando ele pede para lançar a capa. Quando a gente lança a capa, é tudo aquilo que ele estava encobrindo o nosso ser. E aí, quantas capas a gente traz? Quantas capas a gente ainda se mantém preso como máscaras para dizer, não, eu não posso adentrar naquela casa espírita, porque o que as pessoas da minha família vão falar? Eu sinto diferente. Não, o que vão falar se eu souberem no meu trabalho, que eu agora frequento uma instituição espírita? E aí? Mas aquilo que traz o conforto da tua alma, você se identifica que está fazendo um passo, dando um salto importante na tua trajetória evolutiva? Então faz. Solta todas as máscaras, todas as capas que te aprisionam o teu ser, para você poder seguir. E aí a outra parte que a gente fez, que é bem interessante, o que queres que te faça? E eu deixo uma reflexão. Imagina Cristo chegando hoje à noite na casa de vocês e perguntando, o que queres que eu faça? O que queres que te faça para resolver esse teu desafio? Será que a gente estaria preparado para responder? Será que a gente já sabe qual é o desafio que a gente sabe, para que a gente tem que saber como pedir? Como? Alguém falou? Então, é importante que a gente se conheça, que a gente se pergunte, será que eu já consegui responder o que quero? Ou será que eu faço o que os outros querem e eu não faço quase nada o que eu quero, o que eu tenho vontade de fazer?
Então veja, será que Jesus não sabia o que ele queria? Claro que Jesus sabia o que ele queria. Mas quando Cristo, pede para que ele diga, ele justamente está querendo que Bartimeu reafirme a sua fé. Que Bartimeu tenha convicção daquilo que ele quer que Jesus faça. Porque Jesus sabe tudo. Ele não precisava nem ele falar, ele já sabia. Mas Jesus dá essa oportunidade, assim como ele dá. Ele sabe quais os desafios que cada um de nós que aqui está passando, seja os encarnados e os desencarnados que aqui se encontram. Só que ele espera que façamos a escolha certa de perguntar, de dizer para ele: eu quero essa cura. E qual é a cura que nós queremos? E aí ele faz essa indagação, que é o que eu estava falando. Ele provoca que Bartimeu tenha a atitude não só de humildade em falar, mas da esperança de se sentir curado, porque ele já estava sendo tocado na alma enquanto escutava a pregação de Jesus junto à multidão. E aí ele diz: mestre, que eu veja. E para vocês, qual seria a forma terapêutica? Qual era o que Bartimeu estava pedindo para ver? Era só ver as questões físicas, de poder enxergar, já que ele era cego? Não. Bartimeu estava pedindo para ver muito mais do que as condições que os olhos físicos pudessem enxergar. Ele não estava pedindo só para ver a luz do sol. Ele não estava pedindo só para ver as pessoas. Ele estava pedindo para ver os verdadeiros ensinamentos que o Cristo estava explicando. E o Cristo sabia, compreendeu, sentiu essa energia que vinha no íntimo da alma de Bartimeu. E aí o que ele diz? Com esse propósito diante de todas as circunstâncias, como eu falei para vocês, será que nós estamos sabendo pedir? E aí ele diz: a tua fé te salvou. Veja que quando Jesus diz a tua fé te salvou, porque ele já sabia no íntimo que ele estava sendo curado. Por que ele estava sendo curado? Porque ele não estava vendo as questões físicas. Ele estava pedindo para seguir o Cristo. Tanto que quando, na parte da parábola, a partir do momento que ele passa a ver o Cristo, ao contrário dos 10 leprosos, onde só um volta e 9 não volta para agradecer o Cristo, Bartimeu passa a seguir o Cristo. Quer dizer, é aí onde o Cristo toca e diz: a tua fé te salvou. Então é essa a diferença, onde se nós estamos buscando a nossa cura física, onde a gente sabe, como espíritas, que nós estamos aqui. Nós não somos esse corpo, nós somos espíritos vivenciando uma experiência na matéria. E quando deixarmos esse corpo, nós iremos para uma pátria espiritual, onde lá sim é a nossa verdadeira casa. E quais são os ensinamentos que a gente está levando? Quais são as curas emocionais que nós estamos fazendo? As curas morais que nós precisamos levar para que purile o nosso espírito? E aí ele diz: a fé de Bartimeu une-se a Jesus, que se converte em luz, para que aquela vida, fazendo seguir o Mestre pelo caminho, seguiu Jesus buscando também enxergar os olhos do Espírito, melhorar a sua visão espiritual e sair das trevas que vivia. Aquilo que a gente estava falando. Ele sentiu que ele estava assim pronto para seguir aqueles ensinamentos. Então, por isso que Jesus diz: a tua fé te salvou. E a gente vai compreender um pouquinho mais quando a gente chegar na parte da parábola, na outra cura do paralítico, que você vai ver que Jesus emprega as palavras diferentes. Para um, ele diz: a fé te salvou. E para o outro, ele diz: você está são. Então veja qual é a diferença de você estar são para que você esteja salvo. Vai depender do seu olhar, aquilo que você está procurando. Eu estou vindo na casa espírita porque me disseram que eu estou com um obsessor, e aí eu vou lá fazer o tratamento espiritual, vou tomar passe, vou fazer todas as recomendações. Fiz a consulta, disseram que eu não tenho mais nenhum obsessor, eu vou voltar para a minha vida como era antes. Será que vai funcionar isso?
Será que esse tratamento vai funcionar? Não. O tratamento não funciona dessa forma. Porque você precisa fazer toda uma reforma moral, uma mudança de comportamento, fazer todo um trabalho, como Joana de Ângeles fala, né? A reforma íntima, que para algumas pessoas dá até um tremor na cadeira escutar reforma íntima, mas a gente pode dizer, como tem no livro, a reforma íntima sem martírio, a reforma íntima leve, assim como os ensinamentos do Cristo. E aí a gente quis trazer esse olhar que eu veja. Vamos aprofundar esse olhar que eu veja para as nossas situações atuais, onde cada um pode estar passando ou conhecer alguma pessoa que esteja passando. E aí a gente trouxe para vocês que sejamos capazes de enxergar o quê? Os nossos pontos fortes e fracos. Será que a gente hoje já consegue enxergar esses nossos pontos fortes e fracos? Estamos saindo de um processo que todos nós estamos enfrentando de pandemia, estamos adentrando para vermos agora um novo patamar de aprendizado, de termos que estar com essa máscara. Será que a gente está conseguindo enxergar os nossos pontos fortes e ter passado por tudo isso? Ou será que a gente está ainda focando só nos nossos pontos fracos? Então, que eu veja, a gente tem que começar a mudar o nosso comportamento, a nossa forma de pensar, de tornar os co-criadores da nossa realidade, mudando o nosso olhar. Que eu veja, que sejamos capazes de ver aquilo que vai destruir e construir a nossa vida. Quantos aqui estão numa casa espírita pela primeira vez? Levanta a mão. Só a nossa irmã. Como é teu nome? Michele. Seja bem-vinda, Michele. Então veja, na tarde de hoje, Michele, vou te pegar como exemplo, pode ser? Você permite? Veja, na tarde de hoje, Michele deu uma cocriação na vida dela diferente. Ela decidiu, no dia 12 de dezembro de 2021, adentrar pela primeira vez numa casa espírita. Ela está cocriando toda a mudança que ela quer ver internamente. Michele poderia estar agora no cinema, fazendo qualquer outra coisa, mas ela está buscando destruir tudo aquilo que ela pensava ontem, que ela pensava há 5 anos atrás, e a construir um novo olhar para aquilo que ela quer para 2022, para aquilo que ela quer ainda, dias faltando para finalizar 2021. Então, ela está pedindo ao Cristo para que eu veja. Então, isso é um convite que cada um de nós temos que refletir, porque é importante a gente focar quais são os meus pontos fortes e o que eu quero ver. Eu quero ver toda a destruição dos meus padrões de comportamentos que não me agradam, e eu vou ficar naquele ciclo repetitivo de reclamação. Se eu sou uma pessoa extremamente ciumenta, eu vou continuar com aquele ciúme obsessivo. Ou se eu sou uma pessoa totalmente submissa, eu vou me anular para caber dentro de uma estrutura que eu não quero mais estar. Então são reflexões que a gente tem que se perguntar: Senhor, o que eu veja? O que essa pandemia está fazendo para que cada um de nós possamos olhar, mas não um olhar da materialidade, mas com um olhar mais profundo. E aí a gente trouxe outro ponto, que conseguimos ver o papel de cada pessoa na nossa vida, inclusive aquelas que não gostamos. E aí? Será que a gente já consegue ver a importância daquela pessoa que está ao nosso lado? Aquela pessoa que convive com a gente no trabalho? Aquele chefe que está sempre procurando e cobrando metas? Aquela sogra que muitas vezes é tão impaciente comigo? E aí? Será que a gente está conseguindo ter esse olhar de ver a importância que aquela pessoa está sendo os nossos professores? Para que a gente tenha toda a nossa mudança moral, de resignação, de paciência, de tolerância para com aquele irmão que está caminhando lado a lado conosco. E a gente trouxe outra reflexão, que possamos enxergar os caminhos da vida, por onde nossas pernas haverão de trilhar,
por onde haveremos de buscar a nossa felicidade, a nossa alegria, a realização da nossa alma. A gente volta sempre a bater nessa tecla. Então quer dizer que a gente só está aqui para buscar a realização da nossa alma? Exato. Quando a gente está no nosso propósito de alma, quando a gente está vivendo aquilo que traz a comunhão da alegria da nossa alma, você vai ver que na sua vida tudo flui. Quer saber se os desafios que você está passando é porque você não está fazendo o que tua alma te propôs a fazer. O compromisso que você assumiu ao estar aqui encarnado nesse período de transição planetária. Porque a transição planetária não começou com a pandemia. Ela já está acontecendo há milhões de anos. Nós é que estamos começando a sentir. Sabe quando a gente vai vendo aquela onda chegando próximo? A gente vê que ela está vindo, a gente sabe. A onda não como a chuva. A gente vê o céu ficando escuro, ele está escurecendo, a gente sabe que vai chover. Só que a gente fica com preguiça de ir pegar o guarda-chuva. E vai escurecendo, vai escurecendo. Então, esse processo que todos nós estamos passando, não só no coletivo, mas no individual. E vai ser intransferível. Não tem como você chegar e dizer, olha, resolve isso aqui para mim. Não dá. Independente da idade que você esteja, seja pequenininho até 90, 100 anos, todos, absolutamente todos, estarão passando pela transição planetária no coletivo e principalmente no individual. Então, a gente tem que focar nessas questões. E agora a gente chega na cura do paralítico. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpestres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressuscitados, esperando o movimento da água. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Isso era algo que acontecia nesse tanque. Então todo mundo ficava na expectativa. A água está se agitando. O pessoal descia para aquele momento obter a cura. E aí ele diz, e ali estava um homem que havia 38 anos se achava enfermo. 38 anos, vejam bem. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? E o enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Preste atenção, a gente quis deixar bem vermelho essa parte, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Percebe nessa parte que ele diz: Senhor, não tem nenhum homem, ele é paralítico, ele precisava que outra pessoa pegasse e levasse até o tanque. Só que nesse momento outras pessoas descem e é curado, então passa a vez dele. E ele está nessa espera, nesse momento, nesse tanque, há 38 anos. Veja, quando eu fiz a pergunta de o que o Júlio precisava fazer para vir até a mim, ele precisava ter a ação, ter otimismo de vencer os desafios dele e vir, e sair da zona de conforto. E aí a gente pergunta: o paralítico estava querendo sair? E a pessoa vai dizer: mas ele é paralítico, como ele poderia descer até o tanque? Mas veja, qual era a ação dele? Quando ele foi conversar com Jesus, o que foi que ele disse? Não tem homem algum que me leve até lá. E muitas vezes a gente também faz isso na nossa vida. Eu sofro porque minha mãe, eu sofro porque meu pai fez isso, eu estou passando por isso porque eu estou sempre culpando o outro. Eu não assumo a minha responsabilidade de fazer algo por mim. Então,
Jesus sabia, compreendia todo o momento, mas disse para ele, ao contrário do que ele disse para Bartimeu, cego, a tua fé te salvou. Ele pergunta diferente, ele pergunta, queres ficação? Ele notou que aquele ele não queria fazer, ele só queria ser curado fisicamente. Mas mesmo assim, Jesus não interpela, não diz, não vou curar você não, você não quer ficar curado da alma? Não, Jesus promove a cura. Mas na frente, o que é que Jesus vai dizer com ele? Porque ele estava fazendo essa cura dia de sábado, e nos sábados não podia entrar no tanque para fazer esse tipo de cura, e ele não precisou entrar no tanque. Jesus o curou sem precisar tocar a água. Mas veja o que é que Jesus vai dizer para ele mais à frente da parábola. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Depois Jesus encontrou com ele no templo. Jesus sai desse tanque e se dirige ao templo. Quando ele chega no templo, o que Jesus diz a ele? Eis que estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Ele não disse tua fé te salvou. Percebe? Como Jesus ele foi fazendo com cada pessoa, cada ensinamento que tem na Bíblia, cada ensinamento que tem lá, Jesus dá um olhar diferente, porque ele sabe que somos indivíduos, almas diferentes, passando processos evolutivos diferentes. Então, não é que a minha dor é mais dolorida do que da Maria, mas veja, eu tenho uma certa bagagem, ela tem outra. Ela tem ensinamentos que ela traz de outras existências, que ela precisa passar por certos desafios que não serão os meus. E está tudo bem, cada um com o seu processo evolutivo. Então ele vai, e a gente quis trazer também esse olhar terapêutico, nessa primeira postura, queres ficação? E aí, voltando de novo para aquela metáfora, Jesus chega hoje de noite para vocês e pergunta, queres ficação? Michele, queres ficação? Será que a gente vai saber responder? Quais são as nossas dores? Quais são realmente as nossas dores necessárias? Será que a gente está buscando a curarmos as dores físicas? Ou a gente já está começando a olhar nossas dores morais? As nossas curas mais profundas? E aí ele vem dizer, que a opção é individual. A vida deixa-nos escolher. Não adianta. O melhor terapeuta, se não houver disposição do enfermo de se curar. Então quer dizer, assim está aqui a Casa Espírita, propondo um trabalho de evangelização, propondo um trabalho junto àqueles que procuram de desobsessão, mas como todo e qualquer trabalho terapêutico, é 50% do enfermo, 50% do terapeuta. Se a pessoa diz, eu não quero ser curado, não tem tratamento algum que cure, seja ele físico, emocional, de ordem que seja, que a pessoa esteja procurando. Porque quando você vai lá e vai tomar o remédio físico, você precisa tomar o remédio na hora. Se você não toma o remédio na hora, você não vai obter o resultado necessário. Então a gente tem que se perguntar qual é o trabalho que a gente quer fazer. Se a gente quer se doar a porcentagem que nos cabe nesse trabalho de autocura, de sermos co-criadores da nossa realidade, ou se a gente quer ficar sentado esperando que o outro nos cure, que o outro faça o que cabe a cada um de nós fazer. E aí ele vem outro ponto, Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque. Aquilo que a gente estava conversando, a transferência de responsabilidade. Queremos sempre que o outro faça por nós. Então, a gente não pode delegar algo que nos compete. Nenhum de vocês disseram, vai lá no centro e depois tu me explica sobre a palestra. O que foi conversado? Não. Cada um de nós trocou de roupa e veio para estar aqui. Porque era esse momento que a gente precisava. Não só o nosso corpo, mas principalmente o nosso espírito precisava das benéficas que cada um recebe nesse exato momento. E aí ele diz, levanta-te e toma o teu leito e anda. Quer dizer, Jesus indica para ele o quê? A ação. A ação que o Bartimeu teve de sair e enfrentar os desafios da multidão e até o Cristo. Então ele já disse para ele, vais e não peques.
quer dizer, faz algo por você. Não mendigue a atenção, não espere que o outro faça. E aí ele diz, para que cada um de nós possamos fazer a nossa parte. É aquilo que a gente está falando. Nós estamos buscando fazer a nossa parte. E aí é aquela pergunta, né? Que quer edificação, aquilo que a gente já estava conversando com vocês, e nós, será que queremos ficar são? E aí a gente quis trazer esse apontamento. Queremos curar a nossa paralisia da alma? Para vocês, o que vinha a ser a paralisia da alma? Paralisia quer dizer o quê? Estarmos parados. Será que a nossa alma está fazendo aquilo que ela se comprometeu estar aqui fazendo? Será que a gente está assumindo o nosso compromisso reencarnatório e está fazendo o melhor nesse período de transição planetária? Será que quando eu entro numa casa espírita e assumo um trabalho dentro de uma casa espírita, que me sinto engajado nessa casa espírita, eu estou dando 100% daquele meu trabalho? Ou eu estou esperando aplausos das pessoas? Estou esperando que as pessoas reconheçam. Então eu não estou fazendo para mim. Eu estou fazendo porque eu estou esperando que o outro me glorifique, que o outro bata palma para mim. Então, quando a gente estiver fazendo realmente o que a nossa alma anseia, você vai ver que você vai sentir leve, se sentindo no fluxo do universo. E aí a gente quis trazer também mais esse outro apontamento. A vida nos chama ao trabalho de renovação e somos abençoados com a luz do conhecimento. E o que fazemos? Permanecemos indecisos, sem coragem de caminhar para a realização da tarefa que nos elevaria. Então, quando a gente pega aquele livro que a gente diz, não, hoje eu vou ler esse livro, e a gente sempre vai deixando para depois. Não, hoje eu começo a estudar o livro dos médios, e a gente sempre vai deixando para depois. E a gente sempre vai deixando. O ano 2021 praticamente acabou. E aí vem, né, aquelas reflexões, retrospectiva. E aí, como é que vai estar a retrospectiva de cada um de nós? Será que a gente focou nos nossos pontos fortes, naquilo que a gente conquistou positivamente no ano de 2021? Ou será que a gente vai co-criar só na reclamação, só naquilo que a gente não conquistou? E é esse olhar que a gente tem que começar a mudar. Porque quando a gente começa a curar o nosso padrão mental, a cura física também vem. A cura emocional também vem. Através aonde? Dos ensinamentos do Cristo. Ensinamentos da doutrina espírita. Somos conduzidos ao trabalho de ajuda ao próximo, para fortalecer nossos objetivos de crescimento. Como a gente estava conversando, né? Mas por aguardarmos gratidão ou reconhecimento pelos nossos atos, afastamos do serviço quando isso não acontece. Muitas vezes a gente está fazendo certo serviço, seja numa casa espírita ou até mesmo na nossa família, mas quando a gente não tem os aplausos que estamos esperando, a gente faz, não vou ajudar mais não. Mas a gente não está ajudando ao outro. Quando a gente ajuda ao outro, a gente está se ajudando. Quando a gente vai conversar com um amigo e empresta o nosso ouvido para que ele possa desabafar, você está sendo primeiramente ajudado, porque você está tendo a compreensão de falar menos e escutar mais, de sair do seu egocentrismo e ver que o outro tem dores tão maiores do que a sua, e muitas vezes você está focado só na sua própria dor. E outro ponto, companheiros difíceis são colocados a conviver conosco, seja no lar ou no trabalho, com o atendimento de Jesus às nossas rogativas. E, no entanto, nos afligimos, revoltando-nos, abandonando a luta redentora, nos afastando dele. Quer dizer, aquele filho complicado, aquela filha que nos dá tanto problema, muitas vezes um marido, são pessoas que estão nos convivendo no dia a dia, é que vai trazer os desafios que nós pedimos. Deus não joga dado. Ele não está lá em cima, eu vou fazer que você sofra, não, você agora não sofre. Nós pedimos para reencarnarmos, nós pedimos para vir nessa condição familiar, porque sabemos que ali é que vai ser a nossa questão redentora, para poder passarmos por esses desafios e fazermos uma passagem melhor no mundo espiritual. Porque nós não estamos aqui para sofrer.
Há quem diga que espírito gosta de sofrer. Eu digo não, comigo não, eu não gosto de sofrer. Eu não prego jamais isso. A diferença é que nós espíritas conseguimos visualizar de uma maneira diferente o real sofrimento. A dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. Então, quando a gente começa a olhar, em vez de ficar, Senhor, por que comigo? Por quê? Isso é o ego. É o ego que a gente fica se comportando como uma criança birrenta. Por que comigo e não com o vizinho? Por que eu tenho essa dor e não fulano? Mas quando a gente pergunta, Senhor, para que eu preciso passar por isso? Por que eu preciso passar por essa situação difícil, seja de saúde física, saúde financeira? Por que eu estou passando por esse processo? A gente começa a ter um novo olhar, um olhar mais amadurecido, que são questões morais em nós que a gente precisa modificar para co-criarmos diferente. E aí a gente traz essas reflexões, estamos dentro do tempo, para que a gente possa amarrar, e aqueles que puderam cochilar um pouquinho, ou aqueles que não cochilaram, mas vamos prestar atenção só nessas reflexões, que pode ter certeza, já valeu toda a palestra para cada um. Jesus não queria apenas curar corpos, como a gente falou, mas orientar os enfermos para o entendimento e cumprimento da lei de Deus, porque a verdadeira cura é do Espírito. Quer dizer, ele sabia a condição tanto de Bartimeu quanto do paralítico. Ele sabia o que ia no íntimo de cada um, mas mesmo assim ele fez a cura. Ele não procurou, você não atingiu o nível evolutivo, eu não vou te curar. Ele não está fazendo esse tipo de objeção com nenhum de nós. Ele quer que possamos dar o primeiro passo, sair, andar, ação, e seguirmos naquilo que a gente quer buscar, não de ficar chorando sempre no mesmo ponto, num projeto de reclamação. E quanto mais a gente reclama, mais a gente clama para que aquilo que a gente está reclamando aconteça. Então a gente tem que mudar a nossa forma de pensar. E a outra reflexão, pode ser paradoxal, mas adoecemos porque precisamos nos curar. Não é castigo divino, é o processo natural de reequilíbrio do espírito encarnado, liberando-se pela dor, reeducando-se diante das leis divinas. Porque quando deixarmos esse corpo, o que nós vamos levar? Não vamos levar nada, a não ser a nossa consciência, o nosso aprendizado. Esse espírito caminha para a vida espiritual, para verdadeiro lar, buscando o quê? As questões das leis de Deus. Eu consegui ser mais benevolente? Eu consegui ser menos egoísta? Então são esses pontos que, como Jesus disse, eu não vim destruir as leis, eu vim fazer com que ela se cumpra. E qual foi a lei maior que ele deixou? A do amor. Que independente da religião que você trabalhe, que você diga, que você tenha, mas a lei maior é o amor. Então se você está conduzindo toda a tua vida, toda a tua trajetória evolutiva no amor, então está perfeito. Você vai estar vivendo a sua missão de alma, porque foi isso que o Cristo veio trazer para a gente. E aí a gente traz também essa reflexão. Encaramos a doença como um sinal de que algo tem que ser mudado. Não adianta apenas viver a experiência dolorosa. Precisamos modificar comportamento, atitudes, para que sobrevenha a cura. Aquilo que a gente já vem reafirmando aqui na tarde de hoje. A gente precisa fazer toda a mudança de comportamento. Se eu reclamo, eu vou passar a não reclamar. Eu gosto muito de fazer fofoca, eu gosto muito de julgar as pessoas. Começa a dizer, hoje eu passei o dia e consegui não fazer fofoca de ninguém. E a gente vai vivendo um dia de cada vez. Nós não vamos conseguir dormir e acordar curados de tudo, mas quando a gente começa a nos policiar, a fazer o que o Cristo diz, orar e vigiar, não é orar e vigiar a vida do outro, não, é vigiar os nossos pensamentos, os nossos comportamentos que ainda nos traz para os melindres, para o mimimi, como as pessoas gostam muito de falar, aquela pessoa que está sempre reclamando, tudo sou eu,
acho que vou entregar a minha idade, o pessoal que assistia aquele desenho da Hanna-Barbera, aquele desenho que fazia ó céus, ó vida. Vocês lembram desse desenho? Pronto. Você vê, ele só vivia se queixando, ó céu, ó vida. Então, está focando sempre o quê? Nos seus pontos fracos. Foca no teu ponto forte. O que é que você sabe fazer de melhor? O que você pode fazer de melhor para a tua comunidade? Vai lá e faz. O que você pode fazer de melhor para a tua família? Vai lá e faz. Mas não espera que eles te aplaudam. Faz porque tua alma pede isso. Porque você vai começar a se sentir melhor pelo fato de fazer sem o interesse de receber os aplausos. E a outra reflexão, temos só mais dois para finalizar. A cura nem sempre é compreendida do ponto de vista moral. No entanto, a doença tem início, na grande maioria das vezes, nos defeitos morais, em que ocorrem em várias fases da encarnação de uma pessoa. Então, é como a gente está conversando, né? Não tem como eu conseguir curar todos os meus defeitos morais em uma única reencarnação. Mas quando eu digo que essa reencarnação que estou hoje, eu quero fazer diferente, pode ter certeza que toda a tua equipe espiritual vai promover essa mudança, desde que você queira dar o primeiro passo. Descobrir que somos responsáveis por ela assusta. No entanto, somos também capazes de nos curar. Então, quando a gente chega, uma pessoa chega para a gente e diz assim: quer ficar curado? A pessoa diz: quero, lógico que eu quero ficar curado. Começa a ter uma mudança de comportamento. Assume a responsabilidade da tua vida. Isso traz desconforto, assusta, porque eu estou acostumada a estar numa posição de vítima, de me colocar que o mundo todo é culpado pelos meus infortúnios. Mas quando eu digo que eu sou responsável, eu passo a agir para mudar os meus comportamentos. E aí a gente quis trazer na tarde de hoje, estamos em cima da hora, para que a gente possa ler todos juntos essa oração de Chico Xavier. Ela se encontra no livro dele, Orações do Chico, na página 20. E a gente quer que todos vocês possam ler, mesmo com a máscara, né? Todos eles com a máscara, mas vamos ler junto para que a gente possa entrar com essa vibração que a equipe espiritual dessa casa promove, junto com os anjos da guarda de vocês, promovendo o bem-estar fluídico para cada um que aqui se encontra, não só encarnados como desencarnados. Para que quando vocês voltarem para os seus lares, vocês possam levar toda essa luz que vocês recebem nesse exato momento. Para que vocês sejam esse canal de luz. Porque Jesus está esperando isso de cada um de nós nesse projeto Terra, nesse projeto da transição planetária. Não é só a casa espírita que vai fazer, mas é cada um de nós que estamos aqui sentados. Então vamos ler. Jesus divino, amigo. Somos todos espíritos doentes, revelando as chagas que trazemos na alma. Cura-nos, Senhor, com teu amor, como curaste outrora os cegos, os paralíticos. Então que a gente possa ter essa hora para que cada um que resolveu, decidiu co-criar na tarde de hoje e vir na Casa Regeneração, possa abraçar esse compromisso de buscar a sua trajetória evolutiva. Que seja com um passo de formiguinha, um passo de cada vez, mas que faça. É um passinho de cada vez que a gente chega onde a gente precisa chegar. Gratidão a cada um de vocês pelas vibrações e pela troca da tarde de hoje. Assim seja.